Essa história se passa algum tempo depois da derrota de Garou pelas mãos de Saitama. Com o colapso da Associação de Monstros, a Associação de Heróis assumiu a linha de frente nos resgates, reconstruções e na retomada da paz. A maioria das cidades voltou a viver em segurança. O surgimento de monstros se tornou cada vez mais raro. Mais longe dali, em um posto distante da galáxia, algo sinistro despertava. No dojo de Bang, vemos um treinamento em andamento. O estilo de luta do punho da água fluente e pedra esmagadora ecoava pelos golpes firmes e ágeis. Bang dizia: você recuperou a maior parte da sua determinação e energia. A redenção vale ouro. Bem-vindo de volta, meu discípulo. Garou, o antigo caçador de heróis, agora de volta à sua forma humana, pensava. Odeio admitir, mas as artes marciais do velhote são incríveis. Estamos treinando há dias e ele nem parece cansado. Meu corpo voltou ao normal e a única forma de recuperar minha força é suando. Bang pergunta se Garou vai embora. Ele não responde, apenas pega a camisa, a joga sobre os ombros e sai do dojo. De volta à cidade, Garou observa o cotidiano, crianças brincando, pessoas caminhando, um bebê chora em um carrinho e ele apenas observa. Mesmo após ter alcançado o poder absoluto durante a guerra contra a Associação de Monstros, aquele cara me venceu como se fosse um adulto repreendendo uma criança. Fui derrotado em todos os sentidos. Talvez eu ainda seja só uma criança. Fora os treinos, o que me falta é um propósito. De repente ele se vira, Saitama e Genos estavam na mesma rua. Garou congela, observando o rosto de Saitama, ele tem um flash da derrota. É ele, sem dúvidas, é o careca desconhecido daquele dia, aquele com uma força além da minha forma monstruosa. Mas Saitama e Genos nem percebem sua presença, eles estavam empolgados. E Saitama dizia: será que hoje eu finalmente consigo vencer o King? Genos respondia com convicção: tenho certeza que sim, mestre. Saitama ria como uma criança. Esses dias eu aprendi uma técnica secreta, umas trapaças que posso usar naquele jogo. Garou observa de longe, ele nem me notou, e ainda assim talvez seja nele que esteja a resposta que eu procuro. Longe dali na Via Láctea, encontramos o planeta Negeba, conhecido como planeta de caça. Vemos uma guerreira nativa daquele lugar segurando uma espada. Essa é Elfi, a garota guepardo. Ela cobre seu rosto com um lenço e enquanto ergue sua espada, ela grita para que os guerreiros ataquem. À frente dos homens que partiram para o ataque, havia um ser gigantesco que ergue sua mão e dispara de seus dedos várias bolas de energia que vão em direção dos guerreiros. Eles são pulverizados, porém Elfi é a mais habilidosa e consegue desviar de várias dessas bolas de energia. De repente ela salta na direção do gigante sem rosto, que por sua vez estende sua mão na direção da garota e assim consegue paralisá-la. Ele golpeia a garota, que é jogada de volta para o chão. F, por estar ferida, percebe que sua raça está sendo dizimada e aos poucos vai perdendo a consciência. De volta ao apartamento, Genos lavava a louça enquanto Saitama jogava videogame. Game over de novo. Esse jogo é realmente difícil, dizia o careca frustrado. A campainha toca. Genos, achando que era o entregador, vai até a porta, mas quem está ali é Garou. Genos ativa sua defesa. Se veio causar problemas ao sensei, vai ter que passar por mim primeiro. Garou olha fixamente e diz: isso não é da sua conta. Saitama, no sofá, pergunta sem se levantar quem era. Ao ver Garou, o careca reconhece. Ah, é o discípulo do velhote. Garou dá um passo à frente e fala: com aquela surra, eu voltei a ser humano, mas desde então, sinto que preciso derrotar você. É a única forma de encontrar o meu propósito. Ele se posiciona. Saitama, eu quero uma revanche. Se prepare. Saitama responde com desdém: não tô interessado, eu tô ocupado agora. Garou se irrita. Tá zombando de mim? Acha que vim até aqui para ser ridicularizado? Ele avança pronto para atacar, mas antes que o confronto comece, um clarão explode nos céus da cidade. Genos reage instantaneamente. Detectei uma energia massiva. Algo surgiu nas proximidades. Saitama se levanta e pergunta: é algum tipo de monstro? Genos confirma: pode ser, mas precisamos ver. Saitama veste seu traje de herói e Garou fica para trás gritando: não fuja de mim, careca. Eles seguem até o local da anomalia. Um corpo feminino jazia no centro de uma cratera. Era uma mulher felina, com feições de guepardo, a pele marcada por cicatrizes. Ela se levanta com dificuldade e diz: eu sobrevivi, pelo visto funcionou, consegui escapar no último segundo e espero que aquela coisa não tenha me seguido. Garou reage imediatamente: um monstro humanoide? Eu odeio vocês mais do que tudo. Ele assume posição de combate. Saitama, porém, estende a mão. Espera, não tô sentindo intenção assassina nela. A mulher os observa e pergunta: vocês são os habitantes deste planeta?
Meu nome é F, venho do planeta de caça. Não se preocupem, não vim causar mal. Estou fugindo de um invasor, algo extremamente perigoso. Janus fica surpreso. Uma alienígena? F responde, cabe a vocês acreditarem ou não, mas devo alertá-los. O inimigo que me persegue é diferente de tudo. No multiverso há muitos seres poderosos, mas um se destaca acima de todos. O chamamos de Deus. Saitama coça a cabeça e diz, não entendi muito bem, mas parece perigoso. Janus arregala os olhos e fala, o senhor está acreditando nisso, mestre? F continua, o universo é apenas uma das muitas dimensões. Cada dimensão é ligada à outra por caminhos criados por buracos negros. Esses caminhos são mortais para formas de vida biológicas. Mas eles, os deuses, transcendem isso. Eles cruzam as dimensões, devoram sistemas, extinguem planetas. O meu planeta foi um deles, e agora o alvo é este. Saitama dá um passo à frente e pergunta, é sério isso? Um cara chamado Deus quer invadir a Terra? F faz um sinal com a cabeça e diz, ele invade as mentes dos que estão abalados, oferece poder e transforma pessoas em seus fantoches. Mas antes que ela conclua a explicação, o céu se parte. Saitama olha para cima e pergunta, mas já amanheceu? Janus nega, o céu está estranho. F recua um passo e diz, não pode ser. O mesmo destino vai recair sobre este planeta. Ela olha para os três e pergunta, vocês também são guerreiros, não são? Preparem-se, ele está aqui. Deus estava do outro lado do planeta, numa selva isolada e desabitada. Sua presença cósmica fazia a realidade tremer. Deus havia pousado na Terra. O chão se partia, a atmosfera se distorcia. Com um único golpe, ele desfaz uma montanha. Sua aura era pura energia. Sua presença era destruição. De volta à cidade, F segura uma pedra azulada que emite uma luz. Ela dizia, essa é a pedra dimensional. Ela foi passada por gerações na minha tribo. Com ela, posso nos levar até aquele invasor. Garou pergunta, você está dizendo que essa pedrinha nos leva até esse tal de Deus? Saitama impaciente responde, então bora logo, antes que ele quebre mais alguma coisa. F se concentra, a pedra ativa um campo de luz em espiral. Em segundos, F, Garou e Saitama desaparecem. Quando chegam na selva já era tarde, o cenário está irreconhecível. As árvores foram incineradas, o solo virou cinzas, a pressão é quase insuportável. E então Deus surge, um ser colossal, com braços que rasgam o céu, um rosto sem olhos visíveis. Sua energia é um redemoinho gravitacional. Garou não espera e ataca. Chega, eu vou te derrubar aqui e agora. Ele salta com sua técnica marcial, mas Deus nem se move. O ataque colide e se desfaz como poeira ao vento. Janus, que chegou logo atrás por outra rota, entra com tudo. Seus canhões de incineração rugem, liberando um calor intenso. Mas Deus atravessa o fogo tranquilamente. Janus arregala os olhos e pergunta, minhas chamas foram inúteis. Deus avança na sua direção, porém Saitama corre para salvar Janus. Mas não há tempo, a mão de Deus desce sobre ele. Saitama empurra Janus e espera o impacto. O Deus captura o careca que é esmagado contra a montanha. A rocha racha até a base e Janus grita por seu mestre. Porém a mão do inimigo também irá capturá-lo. Com seu poder, Deus devasta aquele local e faz Janus em pedaços. Garou paralisado dizia, ele destruiu tudo, Janus está em pedaços e o careca foi enterrado. De repente, Deus encara Garou e acessa a sua mente. Um segundo depois, Garou é transportado mentalmente, tudo é escuro e frio e ali está ele junto de Deus. Sua voz ecoa de todos os cantos. Você ainda busca poder? Eu posso te dar mais do que qualquer um jamais sonhou. Mas em troca, você deve destruir este planeta. Garou observa ao redor e pergunta, isso é dentro da minha mente? Deus continuava, muitos vieram antes de você, mas todos falharam. Mas você é diferente, você pode se tornar um de nós. Garou fecha os punhos e pergunta, você acha que pode me controlar com discursos? Eu já fui um monstro, mas escolhi outro caminho. Independente do poder que você tenha, eu não estou interessado. Suma da minha vista. De volta à realidade, Garou grita. Seu corpo emite ondas de energia. Ele acaba de romper o domínio mental de Deus. F arregala os olhos e pergunta, ele resistiu? Garou pergunta se Deus conseguia fazer algo mais além de falar na sua cabeça. Deus ruge, furioso. Ele prepara um ataque e responde, todos aqueles que não obedecerem irão morrer. Ele lança uma esfera de energia em Garou, que consegue se esquivar.
Posteriormente, F corre até Garou e os dois atacam Deus em conjunto. Deus ergue uma de suas mãos e, batendo no chão, causa um grande impacto, atingindo F e Garou, que são tirados de combate. Enquanto isso, Saitama, que estava preso na montanha, dizia em pensamentos: "Essa não, deu muito ruim agora." Com um olhar de desespero, ele gritava: "Eu esqueci de salvar o jogo antes de desligar o videogame." Saitama estava preocupado com outra coisa, enquanto aquele deus do mal estava envolto em destruição. Saitama fica sério e salta da montanha, passando como um raio no céu. Seu alvo é Deus. O ser colossal estende sua mão e dispara várias rajadas de poder pelos dedos. Saitama consegue se esquivar e ataca com um soco por baixo, enquanto grita: "Me devolva o meu personagem nível 80. Deus tenta segurar a pressão daquele golpe, mas mesmo assim, ele é jogado para o ar. Saitama salta mais alto e fica acima do inimigo. A cabeça de Deus se abre e forma um tipo de energia. Ele então dispara aquele poder que atinge Saitama. O careca de capa começa a medir forças com aquele poder e vai na direção do inimigo. Ele prepara um soco poderoso. Esse é o soco sério que acaba com a energia disparada por Deus. Aquele ataque faz uma enorme cratera e abala o planeta Terra. Saitama sai em meio à fumaça e entre os escombros estava F e Garou. A garota alienígena teve seu lenço rasgado. Ela estava perplexa com aquele acontecimento. F não acreditava no que seus olhos viam. Aquele cara superou um deus. Saitama se aproxima e pergunta: "Aí, está tudo bem com vocês? Acabei usando muita força." A garota responde que estava bem, porém de repente algo acontece. F se assusta e grita para Saitama: "Cuidado, está atrás de você." Uma mão gigante esmaga nosso herói. Esse era Deus. Ele ainda não tinha sido derrotado. Podemos notar que aquele ser sofreu muitos danos, mas ainda estava de pé. F tremendo dizia que era impossível. Mesmo depois de um golpe como aquele, ele ainda estava vivo. E Genos, que estava em pedaços, chamava por seu sensei. O inimigo então dizia: "Que forma de vida poderosa, mas nem buracos negros podem matar um deus." De repente, várias esferas de energia começam a se acumular em volta de Deus, que lança uma rajada de poder na direção de Saitama, que estava no chão. Aquela energia começa a empurrar nosso herói cada vez mais fundo, indo na direção do núcleo da Terra. Aquela investida acaba destruindo a roupa de nosso herói, porém ele cai em um lugar cheio de cristais gigantes. Aquele era um manto da Terra, que ficava a 1850 quilômetros abaixo da superfície. Essa era a caverna de cristal, que possui uma temperatura entre 3 e 4 mil graus Celsius. Em pensamentos, Saitama dizia: "Eu acho que tive sorte de não ter parado direto no núcleo. Depois eu vou ter que comprar outra roupa." Com um sorriso no rosto, Saitama diz: "Acho que devo levar isso um pouco mais a sério." Nosso herói finalmente está decidido a lutar mais a sério, mas na superfície, Deus utilizava seu poder para se curar e regenerar. Ele dizia: "Nem mesmo seres quadridimensionais podem me derrotar. Entre o multiverso existem deuses de dimensões ainda mais elevadas, com poderes que vocês não podem nem tentar compreender. Para ele, vocês não passam de grãos de areia." Nos é mostrado a maior galáxia conhecida pelo homem, mas então nosso olhar é afastado até o nada, onde existe um verdadeiro monstro habitando nas sombras. De volta à Terra, Deus observava aquela cratera que havia feito com seu poder. Ele então estende sua mão e cria mais uma esfera de energia enquanto diz: "A destruição de criaturas tridimensionais é bem simples. Uma forma de fazê-lo é decompor toda a matéria orgânica, desintegrando até virar matéria unidimensional sobre a vontade dos deuses." F observava tudo apavorada, e com aquele poder nas mãos, Deus diz: "Julgamento." Aquela era a vontade dos deuses, o julgamento divino que destrói tudo, estendendo a mão aos céus e segurando aquela intensa energia que se torna um raio que sai da atmosfera. De repente, acima da Terra, começa a ser criada uma espécie de buraco negro. Somos levados então até a cidade onde a heroína Fubuki estava. Lendo um livro, ela pensava que ultimamente não tinha visto Saitama e queria saber o que fazer para ele entrar na sua equipe. De repente, chega uma mensagem. Era sua irmã Tatsumaki. Ela estava tendo uma sensação estranha e pensa que a Fubuki gosta de deixar ela preocupada. A heroína de classe S acha um tédio procurar por sua irmã, mas iria aproveitar para dar um passeio também.
Nesse momento, ela amarra seu cabelo e percebe algo estranho. Seus dedos estavam se desintegrando. Tatsumaki se pergunta o que estaria acontecendo e em questões de segundos ela se desintegra totalmente. E Fubuki, que estava mandando uma mensagem para o celular do Saitama, também tem um triste fim e se desintegra totalmente. Já em outro local, em um tenebroso penhasco desconhecido, vemos um homem de costas com uma capa de herói. Aquele era o Blast. Ele começa a se desintegrar um pouco e diz: vai levar mesmo a vida de um velho? Não tenho nem saque o suficiente. Os outros heróis classe S pelo mundo também estavam sofrendo com aquele poder de Deus. O julgamento estava desintegrando todas as pessoas fortes daquele planeta. Os seres mais poderosos do nosso planeta, conhecidos como os heróis classe S, começam a se desfazer. Eles estão sendo pulverizados por aquela coisa, mesmo estando muito longe daquele lugar. F e Garou presenciam aquela enorme energia de Deus. Em pensamento, o antigo caçador de heróis dizia: ah, eu tenho que parar esse cara o mais rápido possível. Ele olha para F e então diz: não fique aí parada esperando pela morte. Você ainda tem aquela pedra mágica. Isso pode pará-lo? Me responda, rápido. Enquanto Garou dizia isso, Deus concentrava aquela energia que ia até os céus. Naquele momento, F pensava: é mesmo, como eu não pensei nisso antes? Como eu pude esquecer de algo tão importante? Se usarmos a pedra para enviá-lo até o abismo cósmico, isso pode acabar o matando. Garou naquele momento se levantava dos escombros e limpava o sangue de seu rosto, enquanto dizia: vou distraí-lo e o resto é por sua conta. F permanece concentrada em silêncio, enquanto Garou avança a uma intensa velocidade na direção de Deus. Ele salta como se fosse um animal, concentrando sua força nos braços, e quando ele atinge o chão, algo inesperado acontece. Garou utiliza sua força para arrancar uma enorme parte do solo, e segurando aquela enorme rocha sobre sua cabeça, ele a joga como se fosse um meteoro gigante na direção de Deus. Porém, o inimigo é poderoso. Ele apenas estende sua mão na direção daquele objeto, que em apenas um segundo é totalmente pulverizado. Garou utiliza a sua velocidade para avançar. Ele salta em cada um daqueles pedaços de rocha que estão caindo, até chegar próximo de Deus. Ele concentra sua força no punho. Aquele é Garou, que utiliza uma nova técnica chamada Punho Matador de Deus. Era uma habilidade muito similar ao de seu mestre Bang, porém era um golpe mais agressivo e muito mais rápido. O alvo de Garou era apenas a cabeça de Deus, que é alvejada com seus punhos. Aquele ataque era insano, e realmente Garou é um dos mais poderosos guerreiros do planeta Terra. F vê aquela cena e corre na direção da batalha. Garou ataca, socando incansavelmente a cabeça de Deus. Seus golpes já estavam atravessando seu alvo. De repente, ele para seu ataque. Realmente tinha conseguido fazer um enorme buraco na cabeça do inimigo. Porém, Garou não conseguia mais se mexer. Naquele buraco criado por ele, Deus concentra sua energia. Rapidamente, aquele ser de outra dimensão começa a se regenerar. E em pensamento, Garou chega à seguinte conclusão: eu não abri aquele buraco nele, ele quem estava preparando um ataque. Aquela energia estava se concentrando em uma velocidade fora do comum, até que Garou diz em pensamento: eu preciso focar na minha respiração, com determinação e com força, devo ser capaz de me libertar. Quando Deus dispara aquela enorme energia de sua cabeça, o improvável acontece. Garou consegue esquivar daquele ataque por pouco. A energia emitida por Deus se transforma em um feixe de luz que corta todo o céu. Garou, por sua vez, enquanto caía, consegue se apoiar em alguns destroços e se impulsionar novamente até seu inimigo. Porém, Deus é mais rápido e com suas mãos ele ativa uma técnica totalmente insana. A quarta dimensão, pausa temporal. Garou é congelado em pleno ar. Aquele era o poder de Deus que diz: desta vez você não conseguirá fugir. Garou se assusta e naquele momento tudo escurece. Somos levados então até Saitama, que estava na caverna de cristal, próximo ao núcleo da Terra. Ele dizia: um terremoto, estou sentindo vários tremores. Bom, eu me preocupo com isso depois, quando eu chegar na superfície. Em meio àqueles brilhantes cristais, Saitama concentrava sua força, até que de repente ele se prepara e salta. Na superfície, um raio cai dos céus. Garou, ainda sobre aquele solo totalmente danificado, também está bastante ferido. Enquanto isso, uma tempestade de raios acontece no céu. Ele fica frente a Deus, que está apoiado em um de seus joelhos. Ele diz: suas feridas não param de escorrer sangue, mas você ainda não morreu. Você conseguiu adaptar seu corpo à nossa pequena brincadeira. De toda forma, a brincadeira acabou. Garou cospe sangue e responde:
Deus ou não, aquela pessoa é bem mais forte do que você. Ouça, até que eu enfrente essa pessoa novamente, não irei morrer. De repente Deus percebe algo errado. Ele observa que F estava atacando pelas costas. Em suas mãos, ela estava segurando aquela pedra de teleporte e então gritava: "Tome isso!" Ela atinge Deus com aquela pedra misteriosa e de repente uma intensa luz acontece. Garou então começa a desenvolver vários movimentos com suas mãos. Aquela era outra variação de sua nova técnica de combate, punho matador de Deus, presa cruzada. Enquanto F atacava o rosto daquele Deus gigante, Garou atacava o resto de seu corpo. Até então, aquele ser não tinha nenhuma reação de contra-atacar, até que diz: "Insetos malditos." De repente a realidade começa a mudar. F tenta se proteger, mas o espaço ao seu redor se modifica em algo escuro e diferente. Ela chega à conclusão de que Deus absorveu o poder da pedra de tempo e espaço. Enquanto se regenerava, Deus dizia: "Achou mesmo que essa pedra de espaço e tempo poderia derrotar um Deus? Coisas como espaço e tempo ainda estão sob meu domínio. A ideia de tempo e espaço é uma mera construção. Espaço é simplesmente a distância entre dois pontos. E através da mudança de posição, nós temos o tempo. O universo pode ser resumido em um movimento atômico de inúmeros átomos interagindo uns com os outros. Imagine um ponto no nada, sem tamanho ou dimensão. Ele apenas marca uma posição e nada mais. Esse é o espaço sem dimensão. Ao adicionar um ponto além deste e conectá-lo com uma linha reta, teremos o espaço unidimensional. Agora existe o comprimento, mas lhe falta largura e profundidade. Se adicionarmos uma reta em cima, haverá o comprimento e profundidade. Ele se torna o espaço bidimensional. E se um ser existe nesta dimensão, ele seria plano como cartas. Eles não seriam capazes de perceber completamente a existência de seres dimensionais, apenas as interseções que os seres tridimensionais fazem com sua dimensão plana. Já o espaço tridimensional é o mundo onde vivemos. Ele possui comprimento, largura e profundidade. Seres de dimensões inferiores não conseguem perceber os eventos que ocorrem em dimensões mais elevadas. Por exemplo, seres planos que habitam mundos bidimensionais não podem perceber completamente as ações de um ser tridimensional, porque eles faltam conceito de tridimensionalidade, pois não há profundidade em seu mundo. Por outro lado, seres tridimensionais podem manipulá-los como quiserem. Já o espaço quadridimensional simplesmente adiciona uma linha temporal, a quarta dimensão. Por exemplo, entre o Saitama de um minuto no passado e o Saitama de um minuto no futuro, existe uma linha temporal que não podemos ver. Apenas seres quadridimensionais podem ver toda essa linha temporal. Seres tridimensionais podem apenas sentir o relativo fluxo do tempo através de mudanças em suas vidas. Mas se o Saitama 2D aparece num plano de papel indo do ponto A ao ponto B, o caminho mais rápido é andar em linha reta do ponto A ao ponto B. No entanto, com a ajuda das criaturas 3D, o papel pode ser enrolado e unir o A ao B. É assim que os buracos de minhocas são manifestados no universo. Através da distorção do espaço tridimensional, seres tridimensionais podem ser transformados ao espaço quadridimensional por um breve instante. Isso pode, por sua vez, se estender ao quinto, sexto, sétimo ou até mesmo espaços dimensionais superiores. Ao adicionar mais eixos de espaços temporais com a possibilidade de travessias dimensionais, os cientistas da Terra acreditam que há até 11 dimensões no universo. Contudo, nos confins do cosmo, no escuro canto que vai além da compreensão humana, existem seres ainda maiores, capazes de dobrar o universo e todos os seus habitantes. E depois de toda essa explicação sobre as dimensões de seres, voltamos para a batalha. Deus concentra seu poder na palma de suas mãos, enquanto F estava no ar. De repente ele bate uma palma na frente dela, como se estivesse tentando matar um inseto. Naquele momento, F sente toda a pressão do ar criado pelas mãos de Deus. Toda vida criada irá experienciar a morte. O forte consome o fraco. Esse é o destino do universo. Para o fraco se tornar forte, ele precisa de antes conhecer a derrota. Naquele momento, o ferido Garou corre rapidamente. Ele chega até F antes que ela possa cair no chão. Ele a segura em seus braços e Garou coloca a garota cuidadosamente repousando no chão. E nesse momento algo transbordava dele. Seu poder estava crescendo. Garou dizia: "Seu miserável, mas que motivo você teria para causar tanta destruição?" Deus então responde calmamente:
porque a natureza se adapta aos seres vivos, apenas para causarem estragos através de desastres naturais, porque todos os seres vivos acabam morrendo, porque estes são apenas alguns dos processos necessários para a evolução do universo. A acumulação de vidas oferecida ao ser dimensional supremo, uma infinita combinação de elementos neste vasto oceano cósmico, até completar a sua evolução final. Deus é o vanguarda para esta grande destruição. Um carrasco cósmico. Deus é um desastre universal. Eu estou aqui para devastar tudo. Na superfície, Garou encarava Deus de frente. Porém, abaixo da superfície está Saitama, que socava para destruir as rochas e voltar até onde estava acontecendo a batalha. Saitama dizia: estou usando força na medida certa para quebrar a crosta. Vai levar um pouco mais de tempo até eu voltar à superfície. No local onde estava Garou, os raios continuavam caindo dos céus. E Deus dizia: fazia um bom tempo que não sentia tamanho entusiasmo. Não se preocupe, darei a você e a este planeta uma última oportunidade. Garou observava aquilo até que ele diz: eu nunca acreditei em um Deus. Enquanto eu respirar, não irei perder. Pode vir. Garou fecha seu punho e ele simplesmente chama Deus para a briga. A sensação que ele transmitia era de pura violência. O ser extraterrestre começa a rir e diz que aquilo era maravilhoso. Sendo assim, ele concentra seu poder no punho para desferir um soco. O golpe de Deus causa uma grande explosão. Garou estende suas mãos para tentar se defender. Aquela energia era tão intensa que criava um enorme clarão que cobre tudo. Aquele poder causa uma enorme destruição na superfície terrestre. Garou ainda consegue bloquear aquilo, porém estava muito ferido e cansado. Em pensamento, ele diz: eu bloqueei aquilo como uma parede. Sem forças, ele cai de joelhos e tudo começa a ficar claro novamente. Garou pergunta o que estava acontecendo, tinha pessoas em volta dele. De repente, Saitama aparece com sua roupa de herói e o capa careca dizia: ter causado uma briga não é um motivo para matar alguém. Já o herói classe A, Máscara Doce, falava: o Garou pode acabar despertando de novo, ele precisa ser executado. Porém, atrás de Garou estava seu mestre Beng, que dizia: meu discípulo, estúpido, você usou sua força. Porém, as outras palavras de Silverfang não faziam sentido para Garou. O antigo caçador de heróis se pergunta se estava prestes a morrer ou se aquilo era apenas um sonho. Será que tudo isso agora foi apenas um sonho? Isso é outro dos poderes de Deus. Pensando melhor, eu fiz umas coisas bem estranhas. Sou mesmo idiota, um completo perdedor. Também não consigo mover meu corpo. Será que devo desistir? Garou olhava para sua mão e começa a fechar os olhos, quando de repente alguém gritava: parem, não machuquem o tio, não matem o tio. Ele olha para trás e se surpreende. Aquele era o garotinho Tareu, seu amigo que possui o catálogo de heróis e o ajudou várias vezes no passado. Tareu então dizia: isso não é justo, o tio salvou a minha vida, ele é um herói, você não pode morrer, não quero que você morra. Tareu chorava bastante e ele desejava que Garou ficasse vivo. Garou dizia: não chore, seja um pouco mais forte, o mundo é cruel, ninguém vai te ajudar. Torne-se forte para que ninguém precise salvá-lo, você entendeu? Naquele momento, Garou também não conseguiu conter as lágrimas. O caçador de heróis agora estava chorando. O caminho foi trilhado para a porta do coração de Garou. O guerreiro disfarça seu choro e Tareu dizia que não irá chorar novamente. E de repente começa a chover naquele local e Garou diz: mesmo que esteja no passado, ainda me lembro dele. Independente do momento, a sua memória sempre irá me ajudar. Obrigado. Tareu então fala: tio, assim você vai pegar um resfriado. O garotinho então tira sua blusa e dá para Garou, que em pensamento dizia: não se preocupe, eu vou te proteger, mesmo depois de morto. Após Tareu colocar a blusa nas costas de seu amigo, Garou acaba caindo no chão, para o desespero de seu pequeno amiguinho. Nesse momento voltamos à realidade. Realmente chovia nesse lugar e Garou estava caído no chão. O ataque de Deus foi tão poderoso que arrancou os braços do guerreiro, que se despede dizendo: adeus, eu agradeço do fundo do meu coração. Daquele intenso céu escuro, caiu uma forte chuva. Garou estava no chão, assim como a pedra dimensional de F. De repente, o chão começa a ter um pequeno tremor. Deus percebe isso e olha para trás. Uma explosão acontece vinda do subsolo. Com suas botas vermelhas andando naquele local, o capa careca fecha seu punho. Ele vai na direção de Deus, o encarando frente a frente. Sem dizer nenhuma palavra, Saitama pula para cima de Deus. O seu objetivo era acertá-lo. O capa careca agora vai lutar a sério. Se aproximando da cabeça de Deus, ele desfere um ataque. Com apenas uma mão, ele segura a cabeça daquele ser gigante e o joga no chão. Deus estava caído. O humano conseguiu derrubá-lo com apenas uma mão.
A força que Saitama utiliza é tão intensa que a cabeça de Deus começa a se amassar. De fora do planeta, dá para ver o impacto que esse acontecimento teve na Terra. E de fora do planeta, dá para ver o impacto que esse acontecimento teve na Terra. O intenso vento é criado, até mesmo as partes que restavam de Genos são jogadas para longe com aquele impacto. Saitama continua segurando a cabeça de Deus, porém agora ele pisa no chão e assim o Capa Careca começa a correr, arrastando Deus pelo chão e utilizando sua força insana. Saitama acaba arremessando ele para longe. Deus acaba sendo jogado para fora da Terra. O poder de Saitama era tanto que consegue arremessar aquele ser para um planeta distante. É causada uma grande destruição no outro planeta, porém quando a poeira se abaixa, conseguimos ver que Deus estava intacto. Em meio aos arcos de pedra daquele planeta caótico, Deus observa o espaço e neste momento ele começa a extrair uma incontável quantia de minerais raros da atmosfera. Após passar por um processo de decomposição e reconstrução, Deus cria uma armadura em volta de seu corpo. Essa proteção é tão forte quanto o grafeno, conhecido por ser o material mais resistente da Terra, sendo 200 vezes mais forte que o aço, e é preciso um peso de 2 elefantes para romper um grafeno da espessura de uma folha de papel. Deus ergue sua mão, é como se ele tivesse criado uma espécie de holograma daquele sistema solar. Na verdade, aquela era uma habilidade de Deus, chamada discernimento. Com isso, ele pode determinar sua localização exata. Ao utilizar essa habilidade, Deus percebe que seu oponente era diferente de todo o resto. Ele fecha seu punho e de repente sua habilidade é desfeita. Deus faz um movimento brusco e o chão ao seu redor começa a se quebrar. Além disso, ele emite uma intensa energia. Naquele momento, suas palavras eram para Saitama: devemos lutar a sério, ser tridimensional. Deus estava se preparando para o confronto contra o Capa Careca, e enquanto isso na Terra, Saitama observava. Ele estava curioso e no chão pega uma pequena pedra. Ao que parece era a pedra dimensional da F. Com aquele objeto na mão, Saitama dizia: acho que eu já vi isso antes. Essa coisa não é daquela garota gato. Além disso, aquele grandão chamado de Deus, ele é realmente forte. A atmosfera está um pouco estranha. Onde será que está o Genos? Saitama nesse momento se preocupa com seu discípulo e então guarda a pedra dimensional em seu bolso. Mas em pensamento, nosso herói continuava: eu derrubei o cara e depois joguei para o espaço. Acho que acabei de deixar passar uma oportunidade. Mas e esse sentimento? Saitama percebe algo diferente. Ele olha para o céu e vê um brilho estranho. O que seria aquilo? No planeta onde Deus estava, ele concentra em sua mão um poder dimensional e diz: venha a mim, pequena criatura. De repente, ele movimenta sua mão com aquele poder. Saitama na Terra sente um tremor. Parece que algo estava mudando. Saitama, em um instante, desaparece em meio a uma explosão. O que sobra na Terra é uma cratera no mesmo local onde nosso herói estava. Do espaço, podemos ver o planeta Terra. Em um instante houve um clarão. Saitama não foi desintegrado. Ele só estava sendo puxado por um poder desconhecido. Deus utilizava seus poderes desconhecidos para atrair o nosso herói. De acordo com a lei da conservação de energia, a energia pode se transformar, mas a quantidade é constante. Isso quer dizer que não se pode criar energia do zero. Porém, os seres de dimensões superiores podem criar energia. Eles conseguem formar túneis de transporte de espaço-tempo entre dois planetas. A sensação para Saitama é como se estivesse caindo infinitamente. Enquanto isso, o clarão aparece no planeta onde Deus estava. Saitama chega em alta velocidade e iria acertar o solo daquele lugar. Porém, de repente, ele consegue se estabilizar e cai deslizando sobre aquele chão rochoso. Ao olhar para trás, ele percebe Deus, que estava tentando atacá-lo. O ser dimensional prepara um soco, porém Saitama também pensa o mesmo. Suas veias estavam saltando de seu punho. Aquele era um soco da sequência para valer. Era como se Saitama estivesse pulando para confrontar um punho enorme, mas aquele era o gancho para valer do Careca de Capa. Ele soca a mão de Deus, que era maior do que a dele. Saitama versus Deus medem suas forças. Aquilo não foi nada bom, destruindo grande parte daquele planeta deserto em que estavam batalhando. Houve um imenso clarão que se desfaz aos poucos. Enquanto isso, na Terra, após a batalha, vemos a carcaça de Genos. O ciborgue demoníaco avista alguém chegando. E em meio às sombras, aquela pessoa diz: Genos, você realmente está todo detonado. O herói classe S fica sem reação. Quem será aquela pessoa à sua frente?
De repente a poeira se abaixa e vemos um guerreiro todo feito de metal. Ele era bem grande, além de que essa coisa tinha um forte barulho de máquina. De repente, nos é mostrado o que estaria dentro dele. Era alguém que já conhecemos, o doutor responsável por sempre reparar os danos de Genos. Ele controlava aquela coisa. De repente, ele sai de dentro da máquina. Não restavam dúvidas. Era o Dr. Kusseno. Ele vai na direção de Genos e o ciborgue diz: "Desculpe, doutor, o novo equipamento que você me ajudou a substituir quebrou rápido." Mas o doutor responde: "O mais importante é que o núcleo não foi destruído, então não há problema. O que aconteceu na Terra? Estou preocupado com isso. Como a crosta terrestre recebeu dezenas de vibrações, eu usei um GPS recentemente desenvolvido para analisá-la, mas não consegui encontrar traços humanos. Como isso é possível? Em primeiro lugar, eu pensei que era um erro de computador, mas após repetir as verificações, a verdade da questão ficou clara. Em um instante, todos os humanos e animais desapareceram. Você é um ciborgue, Genos, que provavelmente é a razão pela qual você sobreviveu." E assim o ciborgue tenta tirar uma dúvida: "Mas doutor, isso significa que... porque você também sobreviveu?" E o doutor responde: "Quando aconteceu, eu estava escondido no subsolo, fazendo pesquisas em uma base cheia de radiação. Talvez eu tenha tido sorte, eu não sei. Eu tenho tentado encontrar uma maneira de corrigir isso desde então. Acho que podemos conseguir algo com o grande colisor de hadrons." Porém, Genos interrompe dizendo: "Doutor, um mal que o Saitama Sensei não pode derrotar não existe, então não há necessidade de se preocupar." E as últimas palavras de Kusseno são: "Eu espero que você esteja certo." De volta ao planeta desconhecido, Saitama dizia para Deus: "Você pode me mandar de volta para a Terra? Eu tenho que ir para casa e tomar um banho." Naquele momento, Deus tinha acabado de levar um golpe de Saitama e por isso estava se regenerando. Seu braço começa a se refazer. Saindo de dentro da fumaça, podemos ver aquele ser intimidador, cujo poder é avassalador. Ao longe, Saitama observa e prepara um soco. Ele fecha seu punho e observa um inimigo ao longe, que vem correndo em sua direção. Seu objetivo era atacar nosso herói careca, porém Deus nem sequer tinha se recuperado totalmente. Mesmo assim, ele tenta agarrar Saitama, que permanece naquele local sem fazer nenhum movimento brusco. O inimigo então para as suas mãos antes de acertá-lo e abre uma dimensão diferente em torno do nosso herói. Aquela dimensão era uma dimensão temporal que tinha o poder de rebobinar o tempo. Não seria todo o tempo, mas sim apenas o tempo do corpo de Saitama. O herói tem primeiro os ferimentos curados, porém depois seus cabelos nascem novamente e até mesmo sua antiga roupa de treinamento aparece no lugar de seu uniforme. Saitama estava surpreso com aquilo. É como se Deus quisesse voltar à existência de Saitama até onde ele não tinha sua força excepcional. Nesse momento o inimigo dizia: "Nesta armadilha espaço-temporal quadridimensional, o tempo continuará se revertendo e rebobinando. Nenhuma criatura jamais conseguiu escapar daqui até se tornar um ponto ou nada, e então encontre a morte. Não há como uma criatura comum resistir e não desaparecerem em um instante." Mas Saitama responde: "Eu entendi, você está jogando algum tipo de Tetris." Nesse momento nosso herói tem uma lembrança onde vê King jogar Tetris em um Game Boy Advance. King dizia: "Olhe atentamente." Saitama em pensamento diz: "Quando eu estava na casa do King, eu estava tão atormentado por esse jogo antigo que fiquei até tonto. Por fim, aprendi alguns truques pequenos, como centralizar a viga principal e etc. Porém, o mais importante é a velocidade. Embora eu seja ruim em jogar este jogo, ficaria melhor se eu fizesse isso em uma alta velocidade. O mais rápido possível. Essa é a chave para este jogo. Então a velocidade é tudo." Essas são as palavras de Saitama enquanto estala seus dedos. "Tudo bem se eu fizer isso." Saitama se prepara. Ele coloca as mãos no chão e fica em posição de largada para a corrida. Em um instante, ele dispara na corrida tão rápido quanto uma bala. Sua intensa velocidade quebram as peças daquela técnica tempo dimensional. Aquela era a sequência séria de Saitama em alta velocidade. Ele que quebrava o Tetris feito por Deus. Depois de fazer isso, o tempo de seu corpo começa a voltar ao normal. Em um instante, Saitama superou a velocidade da luz e penetrou no tempo e no espaço, e por isso depois conseguiu voltar ao seu eu normal. Saitama então para de repente e derrapa com os pés. Ele observa God, que estava à sua frente. Com o rosto sério, prepara mais um golpe. Ele dispara uma sequência de ataques sérios, uma série de socos do homem mais forte do universo. Essa investida destrói tudo, até mesmo os planetas e as luas mais próximas. Porém Deus diz:
Ontem à noite seu soco diminuiu por um segundo e eu então consegui recuperar em um ponto do universo. Um Deus é eterno, mas e você? Saitama responde, eu digo que isso apenas acabou. Saitama com todo o seu poder, então ataca com um soco e acontece uma explosão capaz de ser vista por todo o universo. Um clarão em meio ao escuro espaço cravejado de estrelas. Porém uma sombra ainda vive, aquele era Saitama que continua de pé. Além do alienígena Deus desaparecer, o planeta em que estavam também foi totalmente destruído. Mas é claro que nosso herói, o Capa Careca, continua de pé em cima dos destroços daquele lugar. Saitama, que observava o universo, diz que dessa distância a explosão não deve ter atingido a Terra. Porém, devido àquela imensa energia formada pelo soco de Saitama e a explosão do planeta desabitado em que estava, resultou em um pequeno buraco negro que começa a crescer cada vez mais. Saitama fica um pouco pensativo, observando tudo isso, e aproveita para respirar o máximo de oxigênio que ainda tinha naquele lugar. Nosso herói segura a respiração e em pensamentos dizia, parece que a falta de oxigênio é um problema do espaço, mas eu acho, para mim, é como um exercício normal. Agora a questão é como vou voltar para a Terra. Na frente de Saitama, ele observa os destroços que viraram meteoritos. Nosso herói não sabe muito o que fazer e por enquanto observava toda aquela situação. Pensativo, Saitama coloca a mão em seu bolso e de repente ele pega a pedra dimensional, aquela mesma utilizada pela garota F, para fugir e se teleportar de seu planeta para a Terra. Saitama não percebe, mas atrás dele o buraco negro se intensifica, porém nosso herói olha para trás, e como sempre a reação não é nem um pouco normal, ele nem se assusta com tudo isso. Saitama então fecha seus punhos, e com um olhar sério parece que ele finalmente decidiu o que fazer. Será que vai conseguir utilizar a pedra dimensional, ou simplesmente irá pular com toda a sua força para voltar até a Terra? Isso poderia se tornar um problema, já que o impacto de sua queda no planeta poderia criar algumas catástrofes. Saitama observa o universo e diz, isso é perigoso. Saitama observou no fundo do universo algo ameaçador. Voltamos ao passado, onde havia um enorme vazio, onde tudo estava escuro. Este era o protótipo do universo sem galáxia, ou até mesmo sem vida, a imagem completa do universo de matéria escura há 15 bilhões de anos atrás. Alguma força externa injetou antimatéria neste universo. Quando aquela matéria tocou a matéria escura, algo aconteceu, uma grande explosão, conhecida como Big Bang. A explosão virou o universo silencioso, de cabeça para baixo. Contudo, surgiram novas partículas, com autoconsciência. Assim surgiu os humanos, os monstros e os aliens. Essas partículas começaram a evoluir para um novo tipo de elemento, e depois de muito tempo, galáxias e planetas começaram a aparecer. O universo lentamente se tornou cheio de estrelas. Mesmo depois de assistir tudo isso, aquela coisa de antes não ficou satisfeita. Ela decidiu intervir. Essas partículas têm autoconsciência, mas são restritas pelo corpo. Eles que poderiam passar por várias dimensões, mas mudaram seus hábitos. Assim o ecossistema do universo surgiu. Por causa das limitações da carne, as criaturas precisam contar com seus sensores para viver, como visão, audição e os demais sentidos. Além do toque, também uma motivação, e sendo assim também era necessário fadiga, dor e morte. Elas também se tornam parte de todas as coisas vivas do universo, mas algumas criaturas não queriam ser assim. Elas se forçaram a maximizar seus poderes potenciais, assim como Boros. O objetivo era se livrar dos limitadores do corpo, para ter mais força e liberdade. Mas essas outras criaturas não estão muito longe da categoria biológica, por isso tudo é tão insignificante quanto poeira. Mas o que o trouxe a este universo, o criador do Alien Deus, se sentiu ameaçado ou foi por outro motivo. Quando algo acontecer nesse universo, ele irá intervir. Ele está sempre nos observando. E assim termina a batalha de Saitama versus Deus. Comentem aí o que acharam e, é claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.